Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, fascina todo mundo que ama cachorro: genética canina. Com certeza. Pegamos um monte de material, sabe? Artigos, notícias, até manuais de criador, para tentar entender o que realmente faz um cão ser o que ele é. Exato. E a ideia é separar, assim, que é mito do que é fato científico, né? Isso. O que a genética pode de fato nos dizer sobre eles. Porque tem muita coisa que a gente ouve por aí. Pois é. É um campo que avança muito rápido. E a gente vai ver desde o básico, tipo como o DNA vira característica, até as coisas mais, digamos, polêmicas. Tipo saúde, cor da pelagem. Comportamentos também. Também, comportamento, riscos de doença, práticas de criação, tudo isso tem um pé na genética. Legal. Então, para começar do começo mesmo, as fontes falam muito de genótipo e fenótipo. Ajuda a gente a entender. Genótipo seria o quê? O código, isso. Pensa no genótipo como a receita de bolo, o conjunto de instruções genéticas que o cão herda dos pais. Tá lá no DNA. Certo. E o fenótipo? O fenótipo é o bolo pronto. São as características que a gente consegue ver ou medir no cão. A cor do pelo, o tamanho, a predisposição a uma doença, até parte do temperamento. Ah, entendi. Mas, e aqui está o pulo do gato, o fenótipo não é só o genótipo se manifestando. É uma interação Interação com o quê? com o ambiente. Tudo. Nutrição, o quanto de exercício ele faz, o manejo, o estresse. Até, olha que interessante, a microbiota intestinal. As bactérias do intestino? Como assim? Uma das fontes mencionou isso. A dieta influencia quais bactérias vivem ali e elas podem afetar como os nutrientes são absorvidos, ou como o sistema imune reage, impactando, por exemplo, a saúde da pele e do pelo. Mesmo com genes iguais, o resultado final, o fenótipo, pode mudar. Faz todo sentido. Lembrei de um vídeo que a gente viu uma vez, um cão super craque no trabalho, sabe? Fenótipo excelente, mas os filhos nem sempre eram iguais. Exatamente, porque o que ele passa, genótipo, não é a mesma coisa que o que a gente vê, fenótipo. E essa complexidade toda leva a um debate clássico. Ah, já sei. Vira-lata versus raça pura. Quem é mais saudável? Essa mesmo. Tem um estudo bem grande, mais de 100 mil cães analisados, que botou uma lupa nisso. E aí? Acabou o mito de que SRD é sempre mais forte? Então, o resultado é mais sutil. Para doenças recessivas comuns que eles testaram, os SRDs, os sem raça definida, tinham menos chance de ter a doença de fato. Tipo, 2% deles eram afetados contra 5% dos cães de raça. Ah, então eram mais saudáveis nesse ponto. Só que eles tinham mais chance de serem portadores silenciosos do gene da doença. 40% dos SRDs carregavam pelo menos uma mutação dessas, contra 28% dos cães de raça. Ué? Como assim? Quer dizer, o risco genético existe nos dois grupos, só está distribuído de um jeito diferente. Ser portador não significa ser doente, mas pode passar o gene para frente. Entendi. Então, no fim das contas, o teste genético para saber se o cão é portador de algo pode ser útil para qualquer cachorro, né? Não só para quem cria cão de raça. Exatamente. Para quem quer ter um quadro mais completo da saúde ou vai cruzar o animal, é uma informação valiosa independente da origem. Falando em genes específicos, tem um que sempre chama a atenção pela aparência que dá, o Merle. Ah, o Merle. É um ótimo exemplo de um fenômeno chamado pleiotropia. Pleio o quê? Pleiotropia é quando um único gene influencia várias características diferentes no corpo. O gene Murrow, que a gente chama de M, é o caso clássico. Ele dá aquela pelagem manchada, meio marmorizada, né? Super bonito. Visualmente, sim. Mas ele não afeta só a cor do pelo. Afeta pigmento nos olhos, no nariz. E o mais crítico, afeta o desenvolvimento da audição e da visão. Eita, como assim? O gene M é dominante. Se o cão tem uma cópia M, ele já mostra o padrão Murrow. Se não tem MM, a pelagem é normal. O problema grave acontece quando se cruza dois cães Murrow. MM vezes MM. Qual é a chance de dar problema? Tem 25% de chance de nascer um filhote MM. É o que chamam de duplo Murrow.
E esses cães MMs têm um risco altíssimo, mas altíssimo mesmo, de nascerem surdos, cegos ou com problemas graves nos olhos. Nossa, que sério. Muito sério. Por isso, a prática segura e ética é cruzar um Merle MM só com um não Merle MM. Assim nunca nasce um MM. E ainda tem o desafio dos Merles crípticos. Que são? Cães que carregam o gene M, mas por algum motivo não mostram o padrão Merle na pelagem. Só que eles podem passar o gene M para os filhos. O teste genético ajuda a identificar esses casos. Caramba! Mostra como ir atrás só da estética pode ser perigoso para a saúde do bicho. E isso me leva para outra área que parece um vespeiro: comportamento. A genética define se o cão vai ser bonzinho ou não? Ah, comportamento. É talvez a área mais complexa de todas. O que as fontes mostram é que muitas características de temperamento, tipo medo, agressividade, sociabilidade, têm o que chamamos de baixa herdabilidade. Baixa herdabilidade? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a genética até tem um papel, sim, influencia uma predisposição. Mas o ambiente, a criação, o treinamento, as experiências que o cão vive, tudo isso tem um peso enorme, talvez até maior, para definir como ele vai ser de fato. Então, aqueles testes de filhotinho, sabe? Que às vezes o criador faz com poucas semanas de vida para dizer qual é o mais dominante, qual é o mais medroso, isso não funciona tão bem. Olha, os estudos grandes, inclusive com cães que iam para programas de cão-guia, onde o temperamento é crucial, mostraram que esses testes feitos muito cedo têm valor preditivo baixo para o comportamento do cão adulto. Sério? Sim. Testes feitos um pouco mais tarde, tipo com 6 a 12 meses, se mostraram um pouquinho melhores para prever problemas como agressividade do que para prever sucesso numa função específica. Ou seja, escolher um cão só pelo que ele parece ser quando filhote é bem complicado. E as práticas de criação? Tem aquela coisa de cruzar parentes, né? Acho que chamam de inbreeding, line breeding. Isso para fixar as qualidades boas. Funciona? Funciona no sentido de que aumenta a chance do filhote receber duas cópias idênticas de um gene, uma vinda do pai e outra da mãe. Isso chama homozigose. E pode sim fixar características desejadas mais rápido e fazer com que o cão passe essas características de forma mais consistente para os filhos, o que chamam de prepotência. Parece bom, então. Qual o lado ruim? O lado ruim é que a consanguinidade muito alta, que a gente mede por um índice chamado coeficiente de consanguinidade, o COI, que rastreia ancestrais em comum, aumenta muito, mas muito mesmo, os riscos. Riscos tipo? O mais óbvio é fazer aflorar doenças genéticas recessivas, mutações que estavam escondidas, porque só causariam doença em dose dupla, têm muito mais chance de aparecer. Faz sentido. E não é só isso. Estudos ligam sóis altos a outros problemas, ninhadas menores, filhotes menos vigorosos, menor expectativa de vida, sistema imunológico mais fraco, até maior risco de alguns tipos de câncer. Geralmente, um sói acima de 10, 12% já é considerado um nível de risco preocupante. Nossa, é muita coisa para considerar. É por isso que calcular o sói, fazer testes genéticos nos pais para doenças comuns na raça e priorizar a saúde geral são práticas fundamentais para quem cria com responsabilidade. Uau, que mergulho, hein? Fica bem claro que essa história de genética canina é super complexa. O que a gente vê no cão, o fenótipo, é essa mistura de gene com ambiente. Exato. E os testes genéticos são ferramentas super úteis, claro, mas não são uma bola de cristal, né? Especialmente para coisas que dependem de muitos genes e do ambiente, como o comportamento ou certas doenças. E essas práticas de criação, tipo a consanguinidade, exigem um conhecimento e um cuidado gigantesco. Sem dúvida. A ciência dá as ferramentas, mas a ética e o foco no bem-estar do animal tem que vir sempre primeiro. Não dá para buscar a perfeição de uma raça ou de uma linhagem a qualquer custo para a saúde deles. É verdade. Fica até uma reflexão, né? Considerando essa interação toda, gene, ambiente, até o acaso, até onde a gente pode ou deveria tentar desenhar o cachorro ideal? Quais são os limites éticos disso tudo? Exatamente. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a próxima exploração.